tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física, na qual hoje vamos falar sobre os capacitores. Bom, o que é isso? Os capacitores são dispositivos que têm a capacidade de armazenar carga elétrica. Até pelo próprio nome você pode acabar deduzindo isso. E um exemplo prático disso seria os desfibriladores. Eu não sei se vocês, provavelmente sim, em série, filme, em que um dos personagens apaga, chega alguém e dá aquele choquinho no peito da pessoa. Normalmente em série de médicos, essas coisas sempre aparecem. Aquilo seria um exemplo prático dos capacitores. Então, tem o armazenamento dessa carga até que chega um ponto em que há a descarga elétrica, né? E aí, para aumentar essa capacidade de armazenamento, em alguns casos, utiliza-se um outro material entre as duas placas, que a gente chama de materiais dielétricos. Então, se são dispositivos que armazenam carga, essa capacidade, né, o tanto de carga que está sendo armazenada, se chama capacitância. E essa capacitância, então, vai ser a carga pela diferença de potencial entre essas duas placas, né? Então, o C vai ser o Q sobre o U, que no sistema internacional a gente dá o sinal de Farad, um F maiúsculo, ou Coulomb por volt. Então, quanto maior a carga que está sendo armazenada, maior vai ser a capacitância, né? A capacidade desse capacitor armazenar essa carga. Uma outra fórmula, né? Só que é um pouco menos comum, mas está aí, de cálculo da capacitância é a permissividade elétrica no vácuo pela área entre a área das placas, né, dividido pela distância. Sendo que essa permissividade elétrica do vácuo, né, que aqui não é um valor cobrado, né? Normalmente o exercício vai dar para vocês e essa forma é um pouco mais, assim, difícil de cair, mas tudo bem. Então, quando eu comentei sobre o material dielétrico que vai ficar entre as placas, por que isso? Para a gente entender a utilidade, né, desse material dielétrico entre as placas, né, como que ele está interferindo nessa capacitância, cabe a gente falar sobre a rigidez dielétrica. E o que é isso? Basicamente, nem todo material que a gente usualmente fala que é condutor isolante é um condutor ideal ou isolante e sempre vai ser isso. Não. Por exemplo, geralmente a gente fala, borracha, chinelo, essas coisas, é isolante, tu não toma choque. Beleza, às vezes você pode até não tomar choque da torneira, daquele chuveiro velho lá, mas se você pegar um chinelo e subir uma escada e tocar na fiação do poste elétrico da sua rua, tu, tu vai levar um choque. E provavelmente tu vai morrer, então não faça isso. Então, assim, tem materiais que até um momento ele é isolante, a partir daquele momento, de um certo valor, ele vai começar a atuar como condutor. E é isso que a rigidez dielétrica traz pra gente. Então, vai ser a diferença de potencial pela distância. E aí a gente tem alguns materiais, né? Percebam que o ar ele tem uma rigidez dielétrica bem menor em relação aos outros materiais abaixo. Então, se a gente tiver duas placas, né? Entre não ter nada entre essas duas placas, que seria, entre aspas, o ar, né? Ou o óleo ali embaixo, né? O que acontece? Pelo fato do óleo ter uma rigidez dielétrica bem maior do que o ar, é como se ele impedisse, né? Fosse um isolante entre as duas chapas metálicas. E aí isso permite que aumente a quantidade de carga, né? A capacitância do nosso capacitor. Então aumenta. E aí, a partir do momento que atingir esse valor, né? Ocorre então a passagem da carga da corrente elétrica. Um outro fator que cabe trazer aqui é que a partir do momento em que a gente tem o acúmulo de cargas, né, em cada chapa, então uma chapa vai ficar positiva e outra negativa,
ocorre então a criação de um campo elétrico, que é algo que a gente tinha comentado na eletrostática, né? E para a gente calcular esse campo elétrico é basicamente a diferença de potencial pela distância, sendo que no sistema internacional, né, o nosso sinal vai ser volt por metro ou newton por coulomb. Então, aqui, né, nessa pequena imagem aqui que eu trouxe, fica um pouco mais claro o que eu estou comentando. Então, o nosso capacitor tem essas duas chapas e provavelmente deve ser um óleo, né, esse material dielétrico no meio. Então, percebam que está ligado ali a um gerador nosso e um lado da placa está acumulando carga positiva enquanto a outra está acumulando carga negativa. E aí, pelo fato de ter esse acúmulo, ocorre a criação de um campo elétrico, né, que a gente vai poder calcular pela diferença de potencial entre as placas pela distância entre elas. E um outro fator, né, é que ocorre a polarização das cargas. Como assim? Além de ter uma chapa positiva e outra negativa, no nosso material dielétrico, né, essa parte amarelada, as moléculas, né, os íons que estiver presente ali, às vezes pode ser, depende muito do material, né? Eles vão ficar polarizados. Então percebam que na imagem a parte negativa das moléculas está voltada para a placa positiva, enquanto que a parte positiva das moléculas está voltada para a placa negativa. E então, esse campo elétrico que é criado aqui, ele acaba sendo... O campo elétrico de polarização é contrário ao campo elétrico externo. Então, vamos para os exercícios. Foi uma matéria assim bem simples. Vamos lá. Um capacitor consegue armazenar cargas de até 1 nanocoulomb. Lembram que tinha aqueles termos, não é termos, né? Letrinhas mili, micro, nano, pico. Mili é 10 elevado a menos 3. Mili, micro. O micro é 10 a menos 6. Nano, que é esse N, 10 elevado a menos 9. E o pico, que é um Pzinho, 10 elevado a menos 12. Então, é 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs para uma diferença de potencial entre suas placas de 1 milivolt. Indique entre as alternativas abaixo o módulo da capacitância desse dispositivo. Então, ele quer a capacitância, que é a quantidade de carga, né, que é armazenada pela diferença de potencial. A gente tem a quantidade de carga, né, que é 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs, e a diferença de potencial, que é 1 vezes 10 a menos 3 volt. E aí, quando a gente faz esse cálculo, esse 10 a menos 3, né, que está aqui dividindo, ele vai vir para cima, falando um termo bem não matemático, mas é como se ele viesse para cima, e no momento que ele vem para cima, o 10 a menos 3 passa a ser 10 a mais 3, e a gente vai somar o menos 9 com 10 a mais 3. Ficando assim 1 vezes 10 a menos 6 farad, né? Que é o sinal no sistema internacional da capacitância. Ou então, a gente poderia falar que isso é um microfarad, né? Mas, como a alternativa traz aqui em farad, né? Não usa essa simplificação, então nos dá a alternativa B. Nossa, pulei. Ah, tá certo. Próximo exercício. Entre as placas dos capacitores, costuma-se inserir um material dielétrico, preferencialmente ao vácuo. A inserção de um material dessa natureza entre as placas de um capacitor aumenta sua capacitância por causa de sua maior permissividade elétrica? Sim. Quando a gente coloca um material dielétrico, né? Até o exercício fala que é preferencialmente ao vácuo, né? É melhor colocar um material do que deixar assim o ar ali, o vácuo. Isso vai aumentar a capacitância por conta da permissividade elétrica. Tá correto. B. Aumenta a sua capacitância? Sim. Diminuindo a quantidade de cargas entre as suas placas? Não, na verdade está aumentando a quantidade de cargas entre as suas placas, ou seja, maior capacitância. Então, B está totalmente errado. Totalmente não, né? Mas é que a segunda frase
desqualifica primeiro e tá nada a ver. C. Não afeta a sua capacitância. Não, a gente usa materiais dielétricos para aumentar a capacitância. D. Diminui sua capacitância por causa de uma maior permissividade elétrica. Não, está aumentando a capacitância por causa de uma maior permissividade elétrica. E alternativa E. Não afeta a formação de campo elétrico entre as placas do capacitor. Tá errada, porque a partir do momento que há um maior acúmulo de cargas, né, isso vai interferir no cálculo do campo elétrico que é formado entre as placas do capacitor. Se vocês lembrarem, né, da fórmula do campo elétrico, né, além dessa fórmula que eu trouxe aqui, né, que seria a diferença de potencial pela distância, se a gente for pensar na eletrostática, né, que o campo era aquela constante vezes a carga dividido pela distância, o quadrado da distância, né, alterando a carga, né, que ocorre diante da presença de um material dielétrico, eu vou alterar, então, o valor do meu campo elétrico. Então, a alternativa vai estar incorreta. Assim, nos resta, né, como a gente viu, a alternativa A, que está correta. E por hoje era isso, pessoal. Capacitância não é muito complicado, é um assunto bem simples. Ele acaba até aparecendo, às vezes, na eletrostática, né, mas como falou desse movimento, tudo, eu achei melhor colocar na eletrodinâmica mesmo. E era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.